Estamos com a série Os que queriam seguir Jesus e vamos concluir nossa série fazendo um resumo das 3 mensagens numa só. Por que eu faço isso? Porque primeiro que a série foi muito curta, mas também porque ao longo do texto nós podemos ver o texto com um sentido negativo, mas agora eu quero dar um sentido positivo sobre seguir Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Vamos para Lucas capítulo 8, verso 18 e depois vamos para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 8, 18, fala assim: quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. Quando iam pelo caminho, um escriba aproximando-se disse-lhe: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: segue-me. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Tu, porém, aí vamos para Lucas capítulo 9, verso 60, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Seguimos em Lucas capítulo 9. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é digno ou apto para o reino de Deus. Então, olhando tudo já de maneira global, nós podemos definir esta pregação em 3, não? Cada história com um princípio. O primeiro é que ser um discípulo de Jesus é experimentar o descanso dele. Certamente o escriba, Jesus lhe falou que as aves do céu têm ninhos e as raposas têm tocas. Isso é verdade que seguir Jesus não nos garante um descanso permanente. Mas nós temos uma segurança. Se bem o Filho do Homem não tinha onde encostar a sua cabeça, nós nele encontramos o verdadeiro descanso. Jesus falou: vinde a mim os que estáis trabalhados e carregados, que eu vos farei descansar. Seguir Jesus é mais do que uma aventura. As pessoas falam que seguir Jesus é uma aventura. Não é tanto assim. Se vemos seguir Jesus como uma aventura, chega uma hora que cansa, a gente quer voltar para o lar, não é? Mas seguir Jesus é viver na segurança do direcionamento eterno nas nossas vidas. E isso envolve que muitas vezes nós não sabemos para onde estamos indo. É navegar pelas águas turbulentas do mundo, mas nós temos o Senhor como o dono e o capitão do barco. Pode não haver descanso, que no meio dos vendavais nós temos que ajudar e fazer tudo possível para que a embarcação se mantenha em pé. Mas nós não podemos duvidar da direção e cuidado do Mestre nas nossas vidas. Se bem nós não temos uma morada permanente neste mundo, na eternidade estaremos mais do que seguros. É melhor viver como errantes neste mundo do que viver numa eternidade como errantes. O Filho de Deus é o nosso descanso. Hebreus vai dizer que ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O discipulado se vive na segurança da direção do Filho de Deus. As rédeas da nossa vida são dele, porque fomos comprados por preço, o preço da sua vida. Seguir Jesus é entregar a direção da nossa vida nas mãos dele. É lembrar que o nosso lar não está aqui, o nosso lar é vindouro, o nosso lar está nas moradas celestiais. E nessa segurança que nós vivemos e andamos neste mundo. O segundo aspecto, a segunda história, é que ser um discípulo de Jesus é conhecer a vida desde a perspectiva dele. Aquele homem queria primeiro sepultar seu pai e Jesus fala: não, deixa que os mortos enterrem os mortos e tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Vivemos amarrados ao passado, vivemos amarrados aos nossos pais que nós criamos, mas em Cristo encontramos a verdadeira liberdade. Nós não podemos permitir que a morte domine sobre a nossa vida. Se entramos no repouso do Senhor, é porque experimentamos e experimentaremos a alegria no serviço. Uma das coisas que nós temos que lembrar é que a vida cristã não é uma vida para nós mesmos. A vida cristã é uma vida voltada para o outro. E nós, inclusive, cantamos isso. Cantamos: no serviço do meu rei, eu sou feliz. E é uma grande verdade. O cristão encontra a sua felicidade no serviço. Não naquilo que recebe, mas naquilo que dá.
Hoje se fala muito de ir para ser abençoado, de alcançar uma bênção na igreja, de ter a bênção quando oramos, de que o pastor ore por mim para ser abençoado. A Bíblia não fala isso, muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós já fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3. Então, não é uma questão de bênção. Na verdade, nós fomos chamados para ser uma bênção para os outros. A vida de Cristo é poderosa, nós somos transformados para transformar. Nós temos que viver, não presos à morte, mas vivendo essa vida de Cristo e multiplicando essa vida aos outros. Essa é uma vida que pode ressuscitar mortos espirituais, porque isso foi o que nós experimentamos. Anunciar o reino de Deus é a vida que nós temos que ter. A vida nossa é a vida de anunciar o reino de Deus. Jesus falou para aquele homem, tu porém vá e anuncia o reino de Deus. Chega de viver presos ao passado. Nós temos um futuro por diante. Pedro escreveu aos seus leitores na primeira carta, no capítulo 4, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo em que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Está na hora de largar o passado. Chega do passado, deixa o morto enterrar os mortos. Vamos anunciar o reino de Deus, viver para Deus, para o seu reino, para a sua glória. Isso nos leva ao terceiro ponto. Ser um discípulo de Jesus é ser apto para o reino de Deus. E aquele homem que falou, me permita então despedir da minha família. E Jesus falou, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Somos chamados para olhar para frente. Somos chamados, não como fala no meu país, que o caranguejo sempre anda para trás. Embora eu sempre vi o caranguejo andando de lado, não é? Mas no meu país sempre falam que o caranguejo anda para trás. E a gente não pode fazer isso. Nós somos chamados para olhar para frente, para seguir em diante. Hebreus capítulo 10, verso 39 fala, nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. E Paulo fala para Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Que nada se interponha entre o nosso coração e o Senhor. Não a família, nem o mundo, nem o pecado, nada. Nada deve nos impedir de servir a Deus. Entreguemos o coração, devemos experimentar a vida de Cristo com poder, sem sentimentos de saudade. Não tenhamos saudade do passado. O passado ficou para trás. A vida fora de Cristo é uma vida cheia de pecado, uma vida entregue aos prazeres, mas cujo resultado é a morte. E nós devemos viver esta vida preciosa, comprada pelo sangue do Cordeiro de uma maneira digna. O que nós temos pela frente é supremo, é superior, é Cristo, é Deus, estar com Ele pela eternidade. O chamado ao discipulado é pôr as mãos no arado para juntos servir a Deus na seara do seu reino. Nós olhamos para frente, seguindo os passos de Jesus. Servimos a Deus sem importar o que temos deixado para trás, mesmo que isso hoje nos pareça importante. Mas não tem problema, nos largamos, deixamos isso para trás. Nada deve se comparar em glória e privilégio com servir a Cristo. Nada se compara com servir a Jesus. Nem o maior cargo, nem os maiores recursos que nós possamos adquirir devem se comparar com servir a Cristo. E nós como podemos concluir então desta série maravilhosa? Nós não podemos temer o descanso do Senhor, porque é um descanso ativo. Ele nos oferece seu descanso mesmo não tendo lugar fixo. Trabalhamos e no trabalho encontramos descanso. A vida em Cristo é diferente do que qualquer outra. É andar com Ele, é ver o mundo na perspectiva dEle, é estar sedento da verdade eterna que Ele é. E esse chamado de Cristo é a segui-lo, andando no deserto do mundo, oferecendo a água da vida para aquele que queira beber. Nós que já bebemos de Cristo, nunca jamais teremos sede. Então nós podemos oferecer dessa água da vida aos outros.
A vida de Cristo é novidade, a vida de Cristo é liberdade, para nunca jamais sentir saudade do passado, para abraçar essa novidade de vida e servir a Deus com alegria, para experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Tudo isso resumido numa palavra: discipulado. Andar com Cristo, viver no seu descanso, experimentar sua vida, dar essa vida aos outros. Isso é discipulado, um andar com Cristo, verticalizado com Deus e horizontal na comunidade de Deus, que é a igreja, servindo a Deus e servindo também ao próximo. E não podemos nos desligar dessa vida gloriosa de Cristo. Ele é a nossa realidade. Nós não temos como procurar descanso por meios humanos. Não há tempo de despedida, esqueça a despedida. Não vai se despedir do mundo. Simplesmente largue suas coisas, siga Jesus. Vamos servir a Cristo com alegria e coração firme. O discipulado envolve, então, o abraçar uma nova vida, mas para abraçar essa nova vida nós precisamos largar a vida anterior. Não há como ter uma vida dupla, não há como servir a dois senhores. O discipulado nos ensina justamente a que, se vamos seguir Jesus, se vamos servir a Jesus, nós devemos simplesmente largar tudo e seguir a Cristo. Se vamos dizer para o Senhor: eu te seguirei por onde quer que fores, tenha então a plena certeza de que você vai viver essa caminhada com Cristo e desfrutar do seu descanso. Mas se Jesus fala: segue-me, para anunciar o reino de Deus, não peça para enterrar seus pais. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Anuncie o reino de Deus. E não se despeda de nada que possa amarrá-lo ao passado, que possa segurá-lo por mais tempo. Simplesmente, na hora do segue-me de Jesus, largue tudo e siga a Cristo. Porque quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. O discipulado é mão no arado para semear a semente preciosa da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nesta hora, pelo privilégio de sermos discípulos do Senhor. Pai, que nós, nesta caminhada de discipulado, uma caminhada vertical e horizontal, nós também possamos ter outros discípulos e sermos discipulados por outros. Nos ajuda, Deus, a termos uma vida, Deus, ativa no discipulado, porque fomos abençoados para abençoar. Somos transformados para transformar. Tira de nós, ó Deus, esse desejo de receber e coloca em nós o desejo de dar. Acima de qualquer outra coisa, que o nosso coração seja um coração dadivoso, que dá esta vida eterna aos outros. Usa nossas vidas como instrumentos da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Esta série, então, por aqui conclui, mas teremos muitas mais séries sobre Jesus. Nos aguarda na próxima série de mensagens. Que Deus abençoe você.